Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá, para nós estudarmos juntos a boa palavra de Deus. Vamos orar então, pedindo que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado, Pai, por esse tempo que nós teremos de estudo da Tua Palavra. Muito obrigado, Pai, porque podemos contemplar na beleza da natureza, a obra criada, o poder das Tuas mãos, o poder criador que o Senhor tem. Então, nós colocamos nossas vidas em Tuas mãos, pedindo que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações e nos guie. Essa é a nossa oração. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E nós chegamos hoje à 13ª lição sobre o tema A Doutrina do Espírito Santo. Se você perdeu alguma das lições anteriores, você pode procurá-la na playlist Escola Bíblica do nosso canal. O título da lição de hoje, A Presença do Espírito Santo na Vida Cristã. Nós vimos nas lições anteriores que quando o homem entrega a sua vida a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar permanentemente nele. Ele agora está selado, ele tem a marca da promessa em sua vida. O Espírito Santo, ele certifica e assegura a vida eterna na vida do crente, que agora é um filho de Deus. Então, o Espírito Santo, ele há de continuar exercendo esse ministério até a volta de Cristo. Bom, mas como nós podemos sentir a presença do Espírito Santo? 1 João, capítulo 5, verso 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E o verso 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta está em seu Filho. O Espírito Santo, ele testifica do Pai e do Filho. Ele testemunha da vida eterna e também ensina a verdade sobre todas as coisas. Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, a pessoa, ela recebe o testemunho do Pai Celestial e de Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo. Há uma comunicação entre o Espírito Santo e o crente a partir do momento da salvação. Mas como o crente sente a presença do Espírito Santo? Uma vez que há essa comunicação do Espírito Santo e o crente ele vai percebê-lo à medida que estiver atento aos seus ensinamentos. Cabe aqui uma observação. Sentir a presença do Espírito Santo é muito mais do que um arrepio ou algum tipo de experiência estática. É muito mais do que isso. É o participar do Espírito Santo na vida do crente. Nós já vimos que o cristão ele deve ser controlado totalmente pelo Espírito Santo. Então, eu retorno aqui à ideia de que para isso o crente deve ser cheio do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, verso 18. E não vos embriaguei com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, nós sentimos a presença do Espírito Santo à medida que estamos ligados a Ele em comunhão, cheios do Espírito, sendo guiados em todos os passos e decisões segundo a sua vontade. Como podemos ser perceptíveis e nos tornar vasos de bênção? Jeremias capítulo 18, verso 6. Ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Nós somos vasos nas mãos do oleiro. O vaso é algo que precisa ser cheio, mas a grande questão aqui é o que tem nos enchido. Quando nós identificamos algo que não é bom em nossas vidas, nós precisamos tirar isso de nós para abrir espaço de modo que Deus ocupe todas as áreas da nossa vida. Colossenses capítulo 3, verso 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. É muito importante, então, que nós estejamos cheios da palavra de Deus, mas
isso é muito além do que apenas lermos algum versículo, do que uma promessa de uma caixinha. É saber usar todos os recursos espirituais disponíveis para que vasos que nós somos sejam cheios e transbordem. Nós devemos então viver dedicados à palavra de Deus e assim, consequentemente, seremos instrumentos nas mãos do Mestre para que outras vidas sejam alcançadas para o reino. Como vasos, nós devemos ser limpos e isso fala da nossa santidade, de termos uma vida correta, fala do nosso caráter, fala também de nós andarmos segundo a vontade de Deus. Não é bom que no vaso tenha alguma rachadura, algo que seja incorreto, porque por aquela rachadura poderá se perder, se desperdiçar aquilo que o Senhor tem derramado em nós. Irmãos, o caminho então para nós nos tornarmos vasos de bênçãos passa por uma vida santa, cheia de Deus, que vive para a sua honra e glória, manifestando então o fruto do Espírito. Comunhão com o Espírito Santo na vida cristã. 2 Coríntios capítulo 13, verso 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Irmãos, as três pessoas da Trindade são ativas no companheirismo aos crentes. Jesus, ele traz graça. O Deus Pai traz o amor. E essas virtudes, elas são principais, são basilares para que o homem tenha o seu encontro com Deus. É pela graça que o homem é salvo, sendo que a salvação ela é a prova do grande amor de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É nesse contexto, então, do homem salvo que o Espírito Santo é a certeza de que o homem não está mais só. Evangelho de João, capítulo 14, versos 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Então, irmãos, o que é ter comunhão com o Espírito Santo? Ter comunhão com o Espírito Santo envolve múltiplas nuances. Fala de uma sintonia de sentimentos, do modo de pensar, o modo de agir. Fala de manter-se unido claramente com o Espírito Santo que habita na vida do crente, compartilhando seu coração integralmente, sem melindres, sem segredos, vivendo de uma maneira parceira. O Espírito Santo se torna um parceiro do homem, ele se torna o seu aliado. Há uma concordância de entendimento, há uma concordância de atitudes. E essa comunhão é fruto de uma intimidade pela qual pode ser experimentado o profundo amor de Cristo. Romanos capítulo 5, verso 5. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Essa relação, então, ela culmina em confiança, a ponto de não haver mais melindres, não haver mais barreiras entre o homem e o Espírito Santo. Em suma, ter comunhão com o Espírito Santo é ter a certeza de que nós não estamos sós. Bom, concluindo então aqui o nosso estudo, a vida segundo o Espírito Santo é fruto da santificação. Sejamos, pois, imitadores de Cristo, que meditam na palavra de Deus, vivendo uma vida cristã correta, valorizando a oração e as disciplinas espirituais, observando os mandamentos do Senhor e, principalmente, demonstrando amor em todas as circunstâncias da vida. Todas essas coisas são resultados da ação do Espírito Santo na vida do crente. Romanos capítulo 6, verso 22. Mas agora vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez.
Muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos agora pedir que o Teu Espírito Santo, todos os dias, em todo tempo, esteja nos guiando, nos levando segundo a Tua vontade. Que nossas vidas somente engrandeçam a Ti, que nós possamos demonstrar o fruto do Espírito em nossas vidas todos os dias. Somente para o Teu louvor, somente para a Tua honra e glória é o nosso viver. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos, nós estamos em campanha de missões nacionais, nosso tema Só Jesus Cristo Salva. Missões é isso, é nós sairmos das quatro paredes e você pode participar orando, mobilizando, ofertando ou enviando. Hoje eu quero comentar com você um pouco sobre o projeto de apoio a refugiados da Junta de Missões Nacionais. Vila Minha Pátria. Esse é o nome do programa de interiorização para refugiados da Junta de Missões Nacionais. Uma parceria com a Junta de Missões Mundiais, o Alto Comissariado da ONU para Refugiados e outras instituições. O programa oferta o serviço de acolhimento institucional na modalidade abrigo para os refugiados que serão encaminhados para a interiorização. Além do abrigo e alimentação, são oferecidas atividades como aulas de língua portuguesa, noções de cidadania, orientações sobre a cultura brasileira e outras oportunidades. Atualmente, a Vila Minha Pátria, localizada em Morungaba, interior de São Paulo, é a maior base de refugiados no Brasil, recebendo esse reconhecimento pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. A Vila Minha Pátria é um projeto do coração dos batistas brasileiros. E se você deseja contribuir com esse ou outros projetos, você pode fazer isso através dos nossos canais de doação. Que Deus te abençoe. E nós encerramos aqui os nossos estudos sobre a doutrina do Espírito Santo. Eu quero te agradecer, você que, lição após lição, esteve conosco, nos acompanhando. Se você perdeu alguma delas, elas estão disponíveis no canal do YouTube, na playlist Escola Bíblica. Lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia. Tanto a se dizer, tanto a se fazer, aos que caminham a sofrer, sem esperança, a esta geração vou estender as mãos, ser canal de transformação aos que precisam, e assim plantando, multiplicando, eu vou anunciar ao Brasil, proclamar que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para um mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer,
Jesus Cristo salva.